Tenho certeza, Senhor, que as conexões que nasceram hoje serão para as nossas vidas, ó Senhor, destinos de graça, vitória e conquista. Um dia o Senhor disse que o apóstolo Alan, Senhor, seria pai de nações. E o que aconteceu hoje, Senhor, foi que o Senhor ligou esse homem às nações da terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar ao lado dele num momento tão lindo. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor derrame a sua mão poderosa sobre ele. E as nações que se abriram hoje se abram, Senhor, em todos os continentes da terra. Que ele seja, Senhor, aquele homem de continentes: o norte, o sul, o leste e o oeste. Que o Senhor abra para ele, Senhor, as nações. Que o Senhor os conecte a países e a homens e mulheres de Deus pelas nações da terra. Ó Pai, nós sabemos do coração dele, o coração de reino, e por isso o Senhor trouxe a ele homens que pensam como ele no reino. Obrigado, Senhor, pelo seu coração e pelo seu amor pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que Deus o abençoe poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vem cá, apóstolo Alan, por favor, você pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, boa noite, né? Já está escurecendo. Que alegria estarmos aqui para essa continuidade desse tema tão oportuno, que é o tema de libertação nessa área de finanças, quebrar esses egitos das nossas vidas. Porque se por um lado Mamon ele conspira para tomar o seu coração, por outro lado o espírito de Faraó ele cerceia a sua liberdade. Então a gente precisa quebrar essas duas áreas nas nossas vidas, que é um processo interno e um processo externo. Esse processo interno ele tem a ver com a nossa confiança. Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é aquele que realmente é o Adonai sobre nossas vidas? E isso tem a ver com a nossa postura de fé, de confiança, de como nós encaramos o modelo da palavra de Deus para nós. E por outro lado, são as guerras que nós enfrentamos fora, que são as resistências que o inimigo lança para tentar não permitir que nós cultuemos a Deus no deserto. Então, quando Deus disse para Moisés: fala para o meu povo ir caminho de 3 dias no deserto fazer uma festa para mim, fala para eles levarem tudo que ele tem. Faraó ficou endemoniado, ele não queria. E a verdade é que quando Satanás ele trabalha nesse ponto de prender a sua vida, ele quer impedir a sua adoração, ele quer impedir que você entregue de corpo e alma e tudo para o Senhor, porque afinal de contas tudo é dele, tudo vem dele, nós somos dele. Amém, queridos? É como Davi disse: quem somos nós para te dar alguma coisa? Muitas vezes a gente fica com aquela ideia errônea que eu pude dar alguma coisa. Quem somos nós? Das tuas mãos recebemos e as tuas mãos entregamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1. E eu quero me colocar inteiramente nas mãos do Senhor mais uma vez, para que eu seja realmente um instrumento para alimentar a sua fome, sua sede, e que na minha pequenez o Senhor possa multiplicar aquilo que só Ele pode fazer. Isaías capítulo 1, abra, vamos começar a leitura no versículo 16. E o texto diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Logo em seguida Deus diz: aprendam a fazer o bem,
Então, novamente, nós estamos aqui diante de escolhas. Interessante que quando Israel estava entrando na terra prometida, Deus falou para Moisés, diante de dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, e ele diz: alguém vai ler as maldições do Monte Ebal e as bênçãos do Monte Gerizim. São dois montes, são dois lugares, e ele diz: escolham a bênção para que vocês vivam, mas é bom que vocês entendam que existe um outro caminho. Então a decisão é de vocês. O meu desejo é que vocês vivam o melhor. E aqui novamente o Senhor está dizendo: tirem o mau caminho de vocês, tirem essa influência ruim da vida de vocês, tirem essas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, parem de fazer aquilo que não me agrada, parem de tentar apenas satisfazer os seus desejos. E aí ele diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, da viúva, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Amém, queridos? Amém. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Diga amém. Amém. Diga eu comerei nesse ano de novos começos, o melhor fruto dessa terra. Quantos acreditam nisso? Quantos creem nisso? Amém, queridos? O segredo está em disposição de obedecer aos comandos e direções que Deus entrega para as nossas vidas. Ontem nós falamos sobre libertos para romper, e nós terminamos com a palavra da oferta de remissão, que fala exatamente desse sacrifício que nós fazemos para começar um novo tempo. E sempre que nós falamos de novos começos, nós precisamos selar um tempo para que esse novo começo ele seja segundo a vontade de Deus. E ao final hoje da ministração nós vamos voltar a esse tema, oferta de remissão, mas o segundo módulo do nosso seminário, ele tem o tema de libertos para prosperar. Diga comigo: libertos para prosperar. Nós precisamos entender alguns princípios e fundamentos sobre as riquezas das nações. A riqueza de uma pessoa não se mede em valores financeiros, mas em tempo. O importante não é quanto você pode comprar, mas por quanto tempo você pode pagar por algo. Esse conceito de riqueza muda a maneira de medir quem é rico e quem é próspero. Um jogador de futebol pode ter uma soma significativa de dinheiro, mas isso não quer dizer que ele seja rico. Sua fonte geradora de riqueza é o seu corpo, e tem data limitada de validade. A gente vê quantos jogadores que ganharam muito dinheiro em determinado período e hoje não tem nada. Então a gente precisa ter essa compreensão que o tempo pelo qual você consegue manter aquele recurso é o que diz se você é próspero ou não. Pela idade do jogador, pode-se estimar o máximo que conseguirá ganhar ao longo de sua profissão. Em contrapartida, alguém que tenha vários imóveis, mesmo tendo seu patrimônio 50% menor que o jogador, pode ser muitas vezes mais rico, mais próspero do que o jogador. Como pode ser isso? A resposta é simples. O importante não é o quanto você pode conseguir de recursos, mas sim por quanto tempo continuar gerando eles. Não é o quanto você pode conseguir agora, mas é quanto tempo você pode conseguir continuar gerando esses recursos. Mais importante do que a farinha armazenada é o campo onde se planta o trigo. Aleluia. Entendeu? A farinha armazenada vai acabar, mas o campo que produz o trigo, ele é inesgotável. Amém. A gente precisa começar
aquilo que diz Romanos 12:2, a mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos passar por uma metanoia, transformação da nossa forma de pensar. A Bíblia nos ensina, e Deus deseja que todos nós sejamos prósperos, embora nem todos consigam. Então, como abrir a porta, ou esse portal do sobrenatural para entrar nessa dimensão da prosperidade? O que você precisa entender é que a prosperidade é uma dimensão, ela não é algo natural, ela se manifesta no natural, mas ela é uma dimensão onde você entra nela e você alcança esses reinos financeiros. Cada reino financeiro tem dentro de si um poder para liberar, que é um limite de autoridade para reger leis dentro de uma esfera designada. O reino de Deus não comercializa com moedas deste mundo, mas com instrumentos de troca que desatam poderes financeiros de acordo com a sua espécie. Então, o reino de Deus, ele funciona por essas trocas. A semente desata as leis da semeadura e da colheita, que é uma das moedas do reino. Existem outras moedas, como o sacrifício e os metais. Cada uma dessas moedas está relacionada a um reino natural. Desde o Gênesis está determinado o limite de ação de cada uma dessas esferas desse reino. Há uma natureza e há uma esfera de atuação que nós não podemos abrir mão de conhecer, de entender e mergulhar nele. O primeiro reino que eu quero falar nessa noite é o reino da obediência. Diga comigo: obediência. Obediência. Isaías diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, não basta ouvir, precisa obedecer. Obedecer é colocar em prática, obedecer é fazer algo. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, então vocês vão comer o melhor dessa terra. Então esse nível do reino, nesse nível de obediência, e aqui nós queremos colocar dois tributos, que são as primícias e os dízimos. Diga comigo: primícias e dízimo. Você pode ser muito liberal e não ser obediente. Uau. Não é verdade? Porque para Deus uma coisa não substitui a outra. Porque muitas pessoas, por trás da sua liberalidade e não obediência, está escondendo uma soberba e arrogância. Porque obediência significa submeter-se. Obedecer significa se submeter. Eu posso ser muito bom e mesmo assim não agradar a Deus, porque para ele é aquilo que é a máxima que Samuel diz para Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o fazer a vontade de Deus é melhor do que a gordura de vários carneiros. Então, existe hoje uma teologia que ela quer tirar o homem da submissão. Ontem nós falávamos para vocês que o que fez com que o homem perdesse os privilégios e caísse foi querer viver independente de Deus. Deus aponta o caminho para ele da árvore da vida e diz para eles: entram por esse caminho. Mas também Deus aponta para ele o caminho da independência. Que caminho é esse? O caminho do conhecimento do bem e do mal. Vocês vão se tornar conhecedores de tudo. Em outras palavras, vocês não vão precisar de mim. Aqui vocês vão depender de mim e vocês vão viver. Aqui vocês vão ficar independentes de mim. Vocês vão morrer. Então, a todo momento nós somos levados a viver essa independência. E eu já vi muitas pessoas dizendo para mim: apóstolo, eu não dizimo, eu não primicio, mas eu dou ofertas que é mais do que isso. E daí? A pergunta que eu faço é: e daí? E daí é que você não vai comer o melhor dessa terra, porque você não está vivendo o princípio da obediência. Quando
Deus estabelece algumas coisas que nos dão limites, Ele está dizendo: ei, apóstolo, eu sou o seu dono, eu sou o dono seu. E são esses limites que vão testar a nossa capacidade. São esses limites que vão nos testar. Quando o Senhor estabelece primícias, dízimos, como limites, Ele está dizendo: isso aqui é meu, eu quero que vocês entreguem para o sacerdote. Isso aqui é meu, eu quero que vocês tragam a casa do tesouro. Deixa eu contar um testemunho sobre uma pessoa. Eu ministrei esse seminário uma vez num estado, e 2 anos depois eu encontrei um empresário, e esse empresário veio me questionar, e ele dizia: você disse que o Senhor, Ele guardaria a minha vida se eu fosse fiel. Eu falei: disse, digo de novo e repito de novo. Ele falou: pois é, eu vendi 2 caminhões de bois e tomei um maior tombo. E eu disse para ele: se o diabo, se o devorador entrou na sua colheita sem legalidade, ele vai ter que lhe devolver 7 vezes mais. Conversando com nós fomos ali conversando tudo, e ele disse: então, pastor, eu mudei para uma igreja perto da minha fazenda, que eu passei a morar ali, a viver mais ali na fazenda, e eu procurei um pastor, e eu fui congregar naquela igreja, uma igrejinha pequena, e eu cheguei para aquele pastor e eu disse: pastor, eu quero ser membro aqui dessa igreja, e eu vou começar a dizimar aqui nessa igreja. Só, pastor, que eu quero lhe falar uma coisa, eu quero lhe dizer o que você vai fazer com o dízimo que eu vou trazer aqui. Ele falou: você acredita que aquele pastor disse para mim que eu poderia procurar outra igreja? E procurei. Eu falei: gente, há muito tempo que eu não ouvia falar de um pastor crente como esse. Glória a Deus. E o pastor disse: procure outra igreja, procure outro lugar, porque aqui não serve para você. Glória a Deus. E ele disse: daquele dia em diante, eu separo o dízimo todo mês e deixo numa conta. Parece estar sendo fiel, né? Aí eu falei: você acha que com isso você está sendo fiel? Ele falou: não estou. Eu falei: que altar está legitimando essa religiosidade sua? Eu não tinha imaginado isso. Eu falei: pois é, você tem sorte que o devorador só levou 2 caminhões, que ele poderia ter levado sua boiada inteira, porque além de arrogante, presunçoso, você quebrou a aliança. E naquele dia ele se arrependeu. E ele disse: apóstolo, eu não tinha percebido quanto eu era arrogante. Eu falei: sabe por quê? Porque o seu dízimo é seu, então fique com ele. O dia que ele for do Senhor, deixe no altar e esqueça. Glória. Porque semente que não morre, não brota. Eu vou falar isso para você mais uma vez. Semente que não morre, não brota. Se o grão de trigo caindo não morrer, ele fica sozinho. Se você entrega o dízimo e fica imaginando o que vão fazer com ele, ele ainda está vivo na sua mão, no seu coração. E aí, queridos, ele é seu. Venha na igreja e peça ele de volta. Leva para você, porque ele não é do Senhor. E Deus não vai ter nenhum compromisso com você. Glória a Deus. Não sei se você está entendendo isso, queridos. Amém. Amados, o Senhor diz: os dízimos são meus, as primícias são minhas, eu dou para quem eu quiser. Quer andar nessa aliança comigo? Então Deus dá escolha para nós. Ninguém bota a faca no seu pescoço dizendo: você tem que fazer isso. O Senhor está dizendo: ei, eu estou lhe dando uma chave chamada obediência, porque o seu antecessor, que eu criei a minha imagem e semelhança, escolheu desobedecer e trouxe toda essa desgraça para o planeta Terra.
E agora eu estou lhe dando um caminho da obediência para você voltar para mim e poder consertar muitas coisas que Adão abriu lá atrás. Quantos estão entendendo isso? Amém. Vocês estão entendendo, queridos? Então, reino de obediência, e eu quero deixar isso muito claro, reino de obediência é fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Se vocês me ouvirem e obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Outra coisa que não funciona, você vir ao gasofilácio, trazer dízimo que você acha que é, mas não é. Apóstolo, o que é isso? Você, quando vai cobrar suas dívidas, você vai até nos centavos. Na hora que vai trazer o do Senhor, você faz de qualquer jeito e te chama de dízimo. Sabe quem está vindo com você? Mamão. Não é o Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas ganham X e dizimam o que dá na cabeça. Muitas pessoas não dizimam daquilo que realmente ele tem sido abençoado, ele tem recebido. E isso, queridos, não é o que importa, o que você traz no altar, é como você traz no altar. É como. A primícia que você entrega para o seu sacerdote, ela vai trazer o que Ezequiel 44:30 diz que virá na sua vida, se ela for verdadeira. Mas se você acha que dar primícia para o seu sacerdote é dar uma ajudinha para ele, então você não entendeu o princípio. Você não entendeu o princípio. E aí, queridos, nós não entramos nessa dimensão do reino espiritual. E ao não entrar na dimensão desse reino espiritual, nós não vencemos as limitações dos espinhos e abrolhos. Nós não quebramos a maldição da ruína, pobreza e miséria. Escutem, a maldição que Adão trouxe quando saiu do Éden foi a maldição da ruína, pobreza e miséria, a maldição da morte. Estão entendendo isso? Amém. Como se quebra essa maldição, apóstolo? No altar. Vou repetir para vocês mais uma vez: jejum não quebra essa maldição, oração não quebra essa maldição, campanha não quebra essa maldição, é obediência no altar que quebra essa maldição. Oh, aleluias. Por quê? Porque Deus determinou assim. Amém. Não fui eu, somos nós, é Deus que determinou. Então, quando a gente começa a entender os reinos e nós passamos a entrar no reino, todo reino tem princípios e os princípios desse reino se tornam leis, apóstolo. É a mesma coisa que você entrar numa via que está lá escrito 60 por hora e você diz: eu vou andar a 100 por hora, eu não estou nem aí. Ok, daqui uns dias começa a chegar umas cartas com foto na sua casa. Chega ou não chega? Chega com foto até do seu olho escancarado lá. Aí você diz: mas isso é injusto. Não, você escolheu quebrar o princípio. Não é verdade? Todo reino tem o seu princípio, e os seus princípios são leis. São leis. Se eu ando nessas leis, o reino trabalha a meu favor. Se eu quebro essas leis, eu vou receber as punições desse reino sobre a minha vida. Então, o reino da obediência, ele tem uma proposta de trazer sobre nós a proteção. Diga comigo, proteção. Proteção. Nesse reino, a proposta é proteger aquilo que você tem. Nesse reino, a proposta é que a sua casa se torne um pedacinho do céu na terra. Nesse reino da obediência, a proposta é que o diabo não vai entrar sobre a sua vida, sobre a sua casa. O anjo da morte vai ter que saltar quando entrar na cidade. A sua empresa não será atingida, suas finanças não serão atingidas, sua família não será atingida, sua casa não será atingida, porque tem uma marca de obediência. Tem uma marca. Tem uma marca. Quando Moisés mandou o povo colocar a marca do sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte entrou no Egito, ele saiu pulando as casas que tinham a marca.
Ele não queria saber se era filho de Israel. Ele não queria saber se tinha DNA de Abraão. Ele queria saber quem estava na obediência e quem não estava na obediência, porque até quem não era filho de Abraão e entrou na obediência naqueles dias, teve o seu filho primogênito poupado. Porque a Bíblia diz que um popular, gente que não era filho de Abraão, saiu junto com eles no dia de Pessah. Você está entendendo? Gente que percebeu e falou: opa, ei, eu já vi tanta coisa que esse Deus fez, eu não vou perder essa oportunidade. E eu quero lhe dar essa palavra nesta noite. Entre nesse reino da obediência e veja o cuidado que Deus vai trazer sobre a sua vida. Diga amém. Amém. Segunda proposta que esse reino tem são as chuvas. Diga comigo: chuva. Chuva. O que são chuvas? Chuvas são essenciais para fazer o que a minha semente ela germine. O que ele está dizendo: eu vou abrir as janelas dos céus. E o que são as janelas dos céus? Lá em Deuteronômio o Senhor diz, através de Moisés: abrirei do céu o meu bom tesouro, a chuva a seu tempo, a chuva temporã e a chuva serôdia. Então chuvas é o bom tesouro de Deus, é a bênção de Deus, é a bênção que Deus traz para que a sua semente, sabe por quê? Semente no deserto não nasce e também não morre, mas quando vem água, ela floresce. Se você olhar o Negev é um deserto, e durante o ano caem muitas sementes, mas ninguém vê vida naquele lugar. Quando as chuvas vêm lá no Monte Sião, ou quando lá no Monte Hermon tem degelo, e aquele deserto vira um rio, quando passa aquelas águas, as sementes começam a germinar, e aquele deserto se torna num lugar de bênção, num lugar de alegria. E eu quero profetizar: seu deserto vai florescer, seu deserto vai produzir, as sementes que caíram nele, elas virão a produzir em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. O propósito do dízimo e da primícia tem a ver com uma linguagem financeira de proteção, de garantia, de que tudo que você tem não será destruído, não será arrancado. O dízimo é um preservador, a primícia é uma preservadora. Se o dízimo preserva as suas finanças, a primícia preserva a bênção na sua casa. Porque quando a arca entrou na casa de Obed-edom, a palavra de Deus diz que a vida deles mudou, a vida daquela família mudou. Olha só que interessante, queridos, eu fico imaginando Uzá, filho de Levita, toca na arca e morre. E aí Davi diz: manda para a casa de Obed-edom. Eu acho que todo mundo devia pensar assim: Davi está com raiva desse cara, porque a arca acabou de matar o filho do Levita, vai acabar com a casa daquele Obed-edom. Mas Obed-edom falou: tudo bem, o rei mandou, eu vou receber na minha casa. Ele deve ter feito uma reunião familiar e disse: isso aqui é glória de Deus. Se nós cuidarmos dessa glória com respeito, com honra, nossa vida vai mudar. Mas se nós fizermos o que Uzá fez, nós vamos morrer junto. 3 meses e meio depois, alguém disse: Obed-edom mudou de vida completamente. Sabe, queridos, quando nós entramos nessa linguagem, e aqui nós temos 2 princípios: a primícia que nós falamos ontem, que é um tributo que se paga à autoridade eclesiástica sobre a nossa vida, é um tributo de honra, é um tributo que nós plantamos na vida do nosso sacerdote, porque Deus disse: é herança que eu estou dando para eles, é herança que eu estou dando para eles. E quando vocês fizerem isso, a bênção do Senhor não se apartará da casa de vocês. Amém, queridos? E a primícia, e o dízimo, o Senhor está dizendo: tragam a casa do tesouro, façam prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, se eu não fechar a boca do devorador para que não devore a sua colheita, Deus está dizendo: faça prova de mim.
É o único lugar na Bíblia que nós podemos fazer prova de Deus, é quando nós somos fiéis nessa aliança com Ele, de dizimar, de primiciar. Amém? Nós precisamos entender que o dízimo protege o que você tem, a primícia traz bênção sobre a sua casa, e essa é uma linguagem que só os obedientes conseguem entendê-la. Só os obedientes. A maioria dos cristãos entregam seus dízimos e, por falta de informação bíblica correta, acredita que simplesmente ao entregar os seus dízimos vai desatar a prosperidade sobre a sua vida. A linguagem não é essa. A linguagem é quebrar a maldição de pobreza, é quebrar a linguagem desse reino da obediência, é romper com a maldição da ruína, pobreza e miséria, é tirar a competitividade ali do seu ambiente, para que você possa ter sementes que vão frutificar, não no meio dos espinhos, mas com liberdade na terra boa. Amém, queridos? Essa é a linguagem que nós precisamos entender. Amém? A segunda linguagem é o reino das sementes. Diga comigo, sementes. Deus, Ele tem nos dado estratégias e revelações frescas para que a igreja seja introduzida nessa dimensão. Deus determinou o seu poder limitado de colheita em cada semente dentro da sua própria genética. Quando Noé termina de fazer o sacrifício para o Senhor, ele diz lá em Gênesis 8: nunca mais vai faltar nem semente, nem sementeiro, nem noite, nem dia, nem verão, nem inverno, nem tempo de seca, nem tempo de chuva. O Senhor está dizendo: eu garanto o ciclo para vocês. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que aquele que dá pão para nós comermos e semente para plantarmos. Diga comigo, pão para comer, semente para plantar. Diga para quem está ao seu lado: não coma semente. Amém? Não coma semente. Qual é o momento mais desafiador para a semente? No tempo da dificuldade. Em 1 Reis capítulo 17, uma mulher estava para comer a semente, e Deus alerta ela que não faça isso. A Bíblia fala sobre um tempo de seca que entrou em Israel, 3 anos e meio de seca, de escassez, de ruína, de miséria. E uma mulher de Sarepta, e aqui é interessante, eu quero abrir um parênteses, não é uma mulher de Israel, uma mulher de Sarepta, uma gentia, a figura da igreja lá no Velho Testamento. Quantos creem que Deus ainda fala com a igreja, queridos? Amém. E a Bíblia diz que Deus falou com a mulher. Essa mulher era viúva. Essa mulher estava num tempo de miséria. Essa mulher estava faltando tudo na casa dela. A Bíblia diz que o que aquela mulher tinha em casa dava para ela comer uma última refeição, ela e o filho, e depois aguardar a morte. E olha que interessante, é na condição que ela está que Deus vem falar com ela. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Quantos creem que Deus está falando com você agora? É na condição que você está, é nesse momento difícil que você está passando, que Deus vem trazer esse presente. Ele vem trazer a voz dele para você, para lhe lembrar que Ele ainda é o Deus que começa novos ciclos. Aleluia! Glória a Deus. Ele fala com a gente, é no deserto. Ele fala com a gente no Egito. Ele fala com a gente nos momentos difíceis. E Deus disse para aquela mulher: eu vou enviar um profeta na tua casa, e você vai sustentar ele. Eu fico imaginando se ela fosse pentecostal e ela ia dizer: está amarrado em nome de Jesus, não pode ser, Deus está falando comigo. Está quebrado. Porque quem está passando necessidade, qual é a voz que ele quer ouvir? Estou mandando alguém aí levar uma cesta básica para você. Não, Deus está falando comigo. Agora eu ouvi uma voz dizendo: ei, no meio da sua pobreza eu estou mandando um missionário para a tua casa, estou mandando um profeta para a tua casa, para repartir a refeição com ele. Meu Deus! É a mesma coisa que você chega aqui na igreja, no aperto, e o pastor
oferta especial, e você diz: e eu também, né, preciso. Como que Deus pode falar comigo numa condição dessa? Porque esses são os segredos espirituais, amém, queridos? Amém. Deus estava dizendo para essa mulher: eu estou lhe dando uma chave, eu estou lhe dando um segredo que vai mover os céus na sua direção. Porque essa seca que entrou veio através de uma oração de um profeta. Essa ruína que entrou veio através de um decreto de um profeta. Então um homem de Deus pode mover muitas coisas aqui na terra. E ele diz: eu estou mandando esse homem de Deus na tua casa. Semeia na vida dele. Deus falou com essa mulher. E aí, como Deus não é confuso, ele foi lá e falou com o profeta, pastor Wilson. E ele disse: olha, falei com a viúva. E o profeta estava sendo alimentado pelos corvos. De manhã eles traziam pão quente. E à tarde trazia carne fresca. Esses corvos eram do céu. E Elias tomava água lá no Querite. E agora ele diz: eu falei com uma mulher, uma viúva. Se Elias fosse católico, ele dizia cruz credo. Por quê? Porque na cabeça de qualquer profeta ele vai pensar o seguinte: é mais fácil Deus convencer um urubu a trazer pão fresco para mim do que uma mulher entregar oferta para mim. Uau! Você está entendendo isso? Amém. É mais fácil Deus falar para o urubu trazer pão e carne, não mexer nele, do que chegar e falar com uma pessoa que está passando por um momento difícil, a trazer uma semente no altar. Então, quando Elias sai do Querite e vai para a casa da viúva, ele vai sabendo que tem um desafio na frente dele. Ele tem um desafio muito maior do que quando ele saiu e foi lá para a banda do Querite sendo alimentado por bicho. Porque bicho ouve a direção e obedece. E gente tem o poder de decidir obedecer ou não obedecer. É verdade? Se toda a igreja obedecesse, nós não precisaríamos fazer campanhas de cestas básicas para alimentar a igreja. Não precisaria. Nós estaríamos alimentando as comunidades aqui fora, porque não teria necessidade dentro do reino de Deus. Porque Deus não tem escolhidos, Deus não tem uns que Ele ama mais e ama menos. Não tem. O irmão disse: eu estava desempregado e hoje Deus me prosperou. Qual a diferença? A diferença. A gente ouve algumas coisas e entra em crise. E Deus está dizendo: tem um reino. Ei, viúva, tem um reino que eu quero enfiar você nesse reino. Eu quero fazer você entrar nesse reino. É o reino das sementes. Porque nesse reino ninguém pode zombar de mim. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aleluia. Esse reino funciona desde que eu criei o mundo. Eu entreguei semente para o homem, e o homem semeou e um jardim nasceu, e veio vida na terra, porque o homem semeou. Esse é um reino criado por Deus. É como se Deus estivesse dizendo: para que servem suas mãos? Nossas mãos servem para semear e colher. Diga comigo: semear e colher. Você não tem direito de colher o que não semeou. Vocês estão entendendo? Semear e colher. Então, voltando para a história dessa mulher, quando Elias aponta lá na esquina e ela olha a cara do profeta, eu tenho certeza que aquela mulher fechou o coração dizendo: lá vem um homem que veio para comer minha comida. Lá vem o cara que está querendo tirar dinheiro de mim hoje aqui na igreja. É assim que a gente reage muitas vezes. A gente não percebe que são oportunidades. Deixa eu abrir um parênteses. Queridos, eu já viajei
quilômetros para ir em reunião, só porque Deus disse para mim: você vai fazer uma semente lá, só para semear. Eu já gastei mais na viagem do que a semente que eu levei, porque Deus me disse: vai semear. Isso é loucura, porque Deus nunca pede isso para mim quando está sobrando. Ele sempre fala com a gente quando o negócio está arrochado, porque Ele fala com a gente no deserto, Ele fala com a gente no Egito. Escuta, Deus está falando com muita gente aqui hoje. Deus está falando conosco. Ele está dizendo: eu quero fazer vocês entrarem numa dimensão em que o inimigo não pode entrar nele. Eu tenho um caminho que quando vocês entrarem nele, o diabo não entra. O louco não erra esse caminho, mas o imundo não pode passar por ele. O imundo não pode passar por ele. Se o caminho da obediência, ele traz presença de Deus na minha vida, na minha casa, e proteção dele na minha casa. Salmo 46 diz: Deus está nesse lugar, jamais será abalada. Tem um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus habita no meio dela, jamais será abalada. Sabe o que ele está dizendo? Esse caminho da obediência vai fazer com que eu habite nesse lugar, e nada vai abalar esse lugar. Isso me lembra a casa de Raabe. Era no muro. E quando o povo gritou e tocou a trombeta, o muro começou a tremer todo. Foi o muro que caiu, mas Deus estava dentro da casa de Raabe. A casa não caiu. E Raabe teve que só convencer o pessoal a não sair daquele lugar, dizendo: o lugar mais seguro dessa cidade é essa casa aqui, que está tremendo todinha, que está sacudindo toda, mas tem uma marca lá fora, a marca da aliança, a marca escarlate. Tem uma fita vermelha na minha janela. Essa casa não vai cair. Oh, aleluia. Ela não vai cair. Tem uma aliança. Vocês estão entendendo a aliança? Uma aliança eterna. Agora escute. O Elias entra na casa da viúva e ela fecha o coração, porque ele diz: mulher, você tem água? Ela diz: eu tenho. É ele, quando ela vai buscar água, ele diz: você pode fazer um pedaço de pão para mim, de bolo para mim? E ela vira para ele meio desaforada. Ela diz: olha aqui, seu profetinha, você chegou no lugar errado, porque o que tem aqui são só para 2 pessoas, não dá para 3 não. E Elias era o cabo da peste. Ele disse: para de besteira, mulher. Para de besteira, porque o Deus que estava me alimentando com os corvos disse que você vai me manter. Então vai fazer um bolo para você e para o seu filho, mas antes faz o meu, porque Deus vai entrar com provisão nessa casa. Aleluia. Deus vai entrar com provisão nessa casa. Glória a Deus. Aí a mulher tremeu nas bases. Quando o profeta tem fé, a pessoa: esse cara está meio louco, né? Bom, morreu, já vou mesmo, mas ele está dizendo, então deixa eu fazer. E quando ela semeou, diga comigo: semeou. Semeou. Quando ela fez o quê? Semeou. O que a palavra na vida daquela mulher trouxe de distinção para ela? Que nem tudo que ela tinha na mão era pão, tinha semente. Talvez você esteja pensando que tudo que está na sua mão é pão, e aí Deus hoje me traz aqui para dizer que tem parte disso que é semente, e que se você semear, o ciclo pode ser. Queridos, isso é tremendo, porque isso é rei. Essa é a palavra. A gente muitas vezes não distingue. Na nossa angústia, a gente olha para a semente e diz: é pão, eu vou comer. Agora, se eu comer o pão, eu não tenho um novo ciclo. E Deus diz: ei, vamos manter o ciclo constante, mesmo que a última estação tenha sido uma estação ruim. Um novo tempo está chegando. Plante, porque as chuvas de Deus estão chegando. Mas eu plantei no ano passado.
passado e não nasceu. Sabe por quê? Porque não teve chuva. E por que não teve chuva? Porque você não entrou no reino da obediência. Você falhou nos seus dízimos, você falhou nas suas primícias. Não teve chuva, sua semente ficou sem água. Entra no novo ciclo, entra numa remissão com Deus. Começa um tempo novo, porque teu deserto vai florescer. Aleluia. O nosso deserto vai florescer. Deus está dizendo: eu sou um Deus de novos começos, eu sou um Deus de novas oportunidades, eu sou um Deus que traz novas oportunidades para vocês. O nível de influência do reino das sementes é de gente próspera, e eu quero declarar que eu estou diante de gente próspera aqui nesse lugar. Gostei de ver, diga amém mesmo. Amém. Sabe o que significa? Que você vai precisar quebrar o medo da viúva, que você vai precisar começar jovem. O pastor estava falando de jovem. Jovem acha que não pode semear? Pode, porque você às vezes não traz uma oferta aqui, vai lá fora e compra um lanche, compra tudo. Você está perdendo de ver a sua prosperidade. Vocês estão entendendo? Ninguém aqui não tem semente, todos têm sementes. A questão é que muitas vezes você não está olhando para o reino com o olhar correto, e por isso você fica à margem, por isso você fica vendo as coisas passarem. Mas Deus vai levantar uma juventude próspera, uma juventude cheia do Espírito Santo, próspera, uma juventude rica, uma juventude que faz a diferença. Sabe por quê? Porque quando vem oferta, você não vai ficar rodando por aí como se não tivesse nada a ver com você. Você vai entender que essa é a oportunidade de Deus que tem para a sua vida. Amém. É a oportunidade de Deus. Comece a dizimar agora. Como apóstolo? Recebeu R$10, separa já 3% de primícia, 10% de dízimo, entregue. Como? Isso? Está recebendo ou não está? Experimente fazer isso. Experimente pedir um envelope de dízimo. Pastor, eu quero um envelope de dízimo, porque eu nunca mais vou deixar de entrar na fidelidade, porque eu não posso dizer que eu não tenho recebido alguma coisa. Eu recebo sim. Meu pai me dá uma mesada, meu pai me dá isso, minha mãe me dá isso. Alguma coisa entra na minha mão, eu preciso multiplicar o que está vindo na minha mão, porque enquanto eu estiver comendo tudo que vem na minha mão, eu não vou ver prosperidade na minha vida nunca. Estão aqui ainda? Estão entendendo, Deus? É agora que a gente aprende. É nesse momento que a gente aprende. É nesse instante que a gente aprende. Eu ouvi um testemunho de uma mulher, eu já contei, não sei se eu já contei aqui, mas ela estava num momento tão difícil na vida dela. Ela não tinha nada, ela já tinha. E as pessoas, quando estão no desespero, vão em todo lugar. Então ela já tinha ido na macumbaria, na feitiçaria, em tudo quanto é lugar, até que ela encontrou uma igreja universal aberta. E ela entrou lá no desespero, lá, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela estava com fome, ela não tinha dinheiro, ela tinha que levar recursos para a casa dela, ela não tinha. Ela estava desesperada. E ela assistiu aquela reunião lá. E quando terminou a reunião, ela veio pedir para o pastor orar por ela. E quando o pastor, ela falou da condição dela, ela contando o testemunho, ela disse que o pastor catou um envelope e entregou para ela. Ela disse: você não está entendendo. Eu vim aqui para você orar por mim, porque eu não tenho nada. E ele disse: você não está entendendo. Isso aqui faz parte do que Deus vai começar a fazer na sua vida. Ela falou que ela ficou com tanta raiva. Ela ficou com a raiva daquele pastor. E ela pensou bem que a televisão diz que é um bando de ladrão que quer tirar tudo de mim. Como é que vai tirar de quem tem? Olha o que o diabo começa com isso. E aquele pastor disse: senhora, o que você sabe fazer? Ela falou: eu sei fazer bolo. Ele falou: então você vai para a sua casa, pede emprestado para alguém material para fazer bolo, vende bolo e pega o dinheiro desse bolo, bota nesse envelope aqui e traga a oferta aqui amanhã. E ela saiu indignada, mas aqui dentro do coração dela ela dizia: já que eles querem dinheiro, eu vou levar dinheiro para eles. E ela pediu emprestado os ingredientes e deram para ela. E ela fez o bolo e vendeu numa rapidez tão grande. E ela começou a se animar. E ela pegou aquele dinheiro, comprou mais ingredientes e vendeu.
Eu sei que quando ela foi levar a oferta, ela disse: eu já não estava mais no estado de miséria que eu estava. E ela foi lá levar aquela semente para o pastor. E o pastor orou por ela. Ela disse: eu já comecei a enfrentar um milagre só em buscar a semente. Aquela mulher estava indo para uma campanha que a Universal tem todo ano, a Figueira Santa de Israel. Ela disse: eu vim sacrificar, porque todo ano eu sacrifico aqui nesse lugar. Hoje eu sou dono de uma rede de panificadoras aqui no estado de São Paulo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você entendeu isso? Tudo começa. O reino das sementes é um reino que desata gente próspera. E eu quero crer que eu estou diante de uma geração de gente próspera que vai se levantar aqui nessa igreja. Eu vou falar mais uma vez, pastor: Deus vai dar esse prédio, porque vai ser comprado pela prosperidade dos discípulos aqui dessa igreja. Aleluia. Gente aqui dessa igreja vai se levantar nessa Aleluia. Deus vai fazer isso. Vai levantar aqui nesse lugar pessoas prósperas que vão se lembrar o que eram e nunca vão perder a gratidão no coração, e vão semear, e vão semear, e vão semear sem medo no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É mais ou menos Deus falando assim: eu estou mandando aí um cara para a tua casa. Aí eu estou falando para você que vai comprar o prédio da igreja. Meu Deus, eu não tenho nem minha casa ainda. Fica tranquilo, vai comprar a sua casa, mas compra a igreja também, porque Deus vai lhe dar. Vocês estão entendendo? Vai comprar a sua casa, mas antes compra do Senhor, porque Deus vai multiplicar isso. Amém? Glória a Vocês Deus. vão entrar num nível de prosperidade. Sabe por quê? Porque Deus ama isso. Quando um homem e uma mulher prosperam na igreja, o diabo fica endemoniado. Ele se endemonia. O Exu Caveira possui ele mesmo. Entendeu? Fica todo doido. Os caras ficam doidos. Por quê? Porque o que ele quer ver é um crente passando necessidade. Ele quer ver um crente humilhado. Ele quer ver uma crente humilhada. Como a gente ouviu na reunião do pastor dizendo: me deu vontade de pular da janela do apartamento. É isso que o diabo quer ver. Agora, Deus, Ele quer ver a sua prosperidade. Amém? Amém? E por isso Ele nos dá as chaves do reino. Diga glória a Deus. Diga as chaves do reino. E o terceiro reino que eu quero falar nessa noite é o reino de sangue, que é o reino do sacrifício. Se o reino das sementes, ele traz uma prosperidade, o reino da semente, ele desata de uma forma muito mais abundante e rápida aquilo que nós teríamos que colher pela semente. Alcançar o poder do altar é entrar na abundância. Para Deus, cada sacrifício tem um poder ilimitado. Diga comigo: ilimitado. Agora, guarde isso. Pastor Wilson, toda semente tem um poder limitado. Todo sacrifício tem um poder ilimitado. Essa é a diferença. Pastor, qual é a diferença de um sacrifício para uma semente? A semente é algo que eu tenho na minha mão. Eu só preciso distinguir e ter coragem de plantar. O sacrifício é aquilo que às vezes nem eu tenho na minha mão ainda e vai me custar muito, vai me doer muito. Por exemplo, Isaac era um sacrifício. Era muito, não é verdade? Aquele cordeiro no Egito era um sacrifício, porque aquele povo não tinha nem o que comer. Era um sacrifício. Quando nós pensamos em sacrifício, nós estamos falando em algo que derrama sangue, que traz realmente dor, que traz um desafio muito grande nas nossas vidas. Ana sacrificou para Deus um filho que ela ainda nem tinha. Ela falou: o filho que o Senhor vai me dar, eu te entrego de volta no altar. Você imagina uma mulher que sonhou a vida inteira ser mãe, e o dia que ela é mãe, traz o menino para a casa do Senhor. Agora não está trazendo para uma igreja qualquer não,
está trazendo para uma igreja que o sacerdote está meio esquisito, e os filhos do sacerdote são os bandidos. Vocês estão entendendo o que é sacrificar? Gente, passei a vida inteira querendo ter um filho, agora vou trazer um filho, vou trazer para esse lugar, que essa igreja dá um antro. E Deus diz: é aqui que eu quero esse menino, porque aqui eu vou falar com ele, e aqui eu vou levantar um profeta para mudar a história de Israel. Então o sacrifício de Ana é um sacrifício muito poderoso. Amém? Para Deus, cada sacrifício tem um poder ilimitado. As Escrituras nos ensinam como cada espécie desse deve ser sacrificada, de acordo com o benefício que se busca. Cada sacrifício era apresentado de acordo com a posição social de cada pessoa. Ontem nós falamos aqui, o pobre sacrifica a rolinha e a pombinha, o rico, o cordeiro, o rei, o novilho. Está percebendo? Então, cada sacrifício de acordo com a posição de cada pessoa. E quando eu quero mudar de posição no altar, eu ouso no sacrifício, eu vou além. Salomão fez isso, foi além. Em 1 Samuel capítulo 7, quando os príncipes dos filisteus estão vindo contra Israel, aí o povo diz: ora teu Deus a nosso favor. Sabe o que Samuel disse? Agora não é mais hora de orar, não. Traz o cordeiro, agora é hora de sacrificar. E quando eles sacrificaram, o Senhor trovejou contra os filisteus, e o Senhor destruiu todos eles naquele dia, porque o cordeiro foi sacrificado. Samuel entendeu claramente: agora não é hora de clamar mais, agora não é hora mais de sacrificar, agora é hora de nós levantarmos um sacrifício para o Senhor. Vocês entenderam isso? Cada sacrifício, ele tem um custo. O custo financeiro é diferente de um pobre, de um rico e de um príncipe. O seu sacrifício mostra o seu status financeiro. Existe um princípio de poder escondido no altar, que será determinado pelo testemunho gerado ali. Todo sacrifício origina um registro nos livros dos testemunhos das nossas vidas. Amém, queridos? Então, eu quero que você compreenda hoje, de uma forma muito especial, no que nós dizemos no nível da revelação. Diga comigo: revelação. Revelação é mais do que informação. Eu posso passar a noite aqui informando para vocês muitas coisas, mas o que entrar no coração de vocês, no espírito de vocês, como uma revelação, isso muda a história de vocês. Amém? Amém. O dízimo, ele foi revelado a Abraão lá em Gênesis 14, 12. A Bíblia diz que Abraão estava vindo de uma guerra. Deus me deu uma palavra para eu ministrar amanhã na igreja sobre as 4 decisões que Ló tomou na vida, que mudou a história dele e a família dele. E nesse momento de Gênesis 14, Abraão está indo resgatar Ló, porque Ló era um crente que já estava dentro da igreja e resolveu abrir mão da igreja para ir para o mundão, porque ele não percebeu o que tinha dentro do reino. Ele escolheu, foi para Sodoma. Ele saiu de perto do lugar da bênção. Logo ele teve que ser resgatado. O inimigo levou ele. Abraão foi lá, tomou Ló de volta, tomou os despojos. E quando Abraão volta daquela guerra, trazendo o seu sobrinho de volta, mas trazendo os despojos, aparece um homem chamado Melquisedeque. Diga comigo: Melquisedeque. Rei de Salém, sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo. Lá em Hebreus 7, o Senhor, ele decodifica quem é esse Melquisedeque nas Escrituras. É o próprio Yeshua, é uma teofania do próprio Senhor Jesus. Jesus aparece diante de Abraão
E o que ele traz nas mãos? Pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Pão e vinho. Sinal de quê? Da nova aliança, não é isso? Lá na velha aliança, já traz o sinal da nova aliança. Pão e vinho. Quando Abraão vê isso, ele firma uma aliança financeira. Olha que interessante, ninguém pediu, ninguém falou, ele nunca tinha visto ninguém fazer, mas quando ele olhou para Melquisedeque trazendo pão e vinho, ele sela a aliança do dízimo. E de tudo Abraão lhe entregou o dízimo, porque o maior abençoa o menor, e o menor paga tributos. Quem era o maior? Melquisedeque. Então cai por terra. E eu quero aqui ser muito enfático, porque na internet tem um monte de pessoas falando besteira, que o dízimo é coisa da lei. Mentira. Abraão dizimou, e ainda nem tinha nascido Levi, não tinha nascido Moisés, não tinha vindo a lei. Abraão, ele dizima como revelação, Abraão primicia como revelação. A lei apenas aponta para eles e diz: faz o que o patriarca fez, e vocês serão abençoados como ele foi. Amém. E lá no Novo Testamento, Jesus diz: se lá atrás quem recebia dízimos eram os levitas, os filhos de Levi, aqui, hoje, é aquele que vive eternamente, Yeshua HaMashiach, aquele que legitima a nossa colheita e a nossa bênção. Então, Deus, ele não muda, ele não quebra, ele não tira, ele apenas confirma as coisas nas nossas vidas. Mas claro, há uma guerra, e o espírito do engano, que quer fazer viver debaixo da angústia, que quer lhe fazer viver independente, que quer lhe fazer viver, como muita gente diz: não, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso aqui do meu coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus conhece seu coração, Ele não precisa que você chegue no altar para conhecer seu coração, mas quando você chega no altar, Ele quer ver as suas mãos. Ninguém compareça diante de Deus de mãos vazias. Amém, Deus? E a gente precisa ter isso em mente. E o dízimo, ele é uma honra para a igreja onde nós estamos ligados. Nós precisamos honrar o lugar onde nós estamos ligados. Não adianta você estar aqui nessa igreja e você mandar o dízimo para um outro lugar, porque apesar de você ter fé para dizimar, fidelidade para continuar dizimando, você não teve a honra e por isso não haverá colheita. Tem que ter fé, fidelidade e honra. É sinal de que tudo que possuímos pertence ao Senhor. Hebreus 7, de 1 a 10 revela que é um mandamento do Senhor. Amém? Em Romanos 13, 1, a palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, inclusive a quem tributo. O dízimo é um tributo, e ele deve ser pago. Em Mateus 18, o Senhor nos mostra que muitas vezes a gente contrai dívidas por infidelidade, e elas chegam no nível tal que a gente não consegue mais colocar em ordem. E é nesse momento que Deus diz: então venha, para que eu possa fazer um concerto diante do meu altar com você. É aqui que entra a remissão. Porque algumas pessoas, se fossem colocar em dia os dízimos que estão atrasados, não conseguiriam. Por quê? Porque cada dízimo que você atrasa gera uma multa de 20%. Está lá em Levítico, no capítulo 27. 1/5. Está achando que é 3%? É 1/5. Se você atrasa e quer trazer ele de volta, é 1/5. Quer resgatar, 1/5. Então tem uma multa. Agora imagine se você for colocar tudo isso. Apóstolo, eu não consigo. Aqui o credor, o cara foi diante do rei e falou: rei, o que eu devo para você, eu não consigo lhe pagar. O rei falou: vou lhe perdoar. Para quê? Para começar um novo tempo. Toda dívida no reino do Espírito, ela gera uma cobrança, e a gente precisa fechar essas cobranças. E é por isso que quando nós entramos na remissão, a gente vem quebrantado, arrependido,
mas a gente vem trazendo no altar um sacrifício para dizer: Deus, eu quero começar algo novo. Eu quero começar algo novo. Muita gente vai ter a oportunidade de voltar a dizimar de novo aqui, sem acusação, sem peso, primiciar de novo, sem acusação, sem peso, porque diante da remissão, o Senhor vai trazer algo novo para a sua vida, e você vai começar de novo, e a bênção dele virá sobre a sua casa, a sua vida. Amém, queridos? Precisamos de sobriedade, pois o inimigo nos ataca nas áreas onde nós perdemos a sobriedade. Se você é um dizimista fiel, um primiciador fiel, então você está realmente em comunhão no corpo de Cristo Jesus. É isso que mostra essa comunhão, é isso que mostra essa unidade, é isso que mostra que realmente tudo na sua vida está ligado no reino dos céus. Lá em Marcos capítulo 5, eu gosto muito desse texto, porque ele conta a história de um fazendeiro que era infiel, o fazendeiro de Gadara. Marcos 5,11 diz que esse homem, ele morava na mesma cidade que o endemoniado gadareno morava, e ele era um judeu, Gadara era uma das 10 cidades chamadas Decápolis, na região ali de Gileade, e dentro da lei judaica, os judeus não poderiam criar porcos, e ele criava porco. Se aquele homem era um fazendeiro de porcos, imagine quantos outros princípios ele não quebrava. Então ele era um homem fiel, ele não tinha aliança com o Deus de Israel. E aí a palavra de Deus nos diz, apóstolo Rogério, que quando Jesus está ali para expulsar aqueles demônios, e eram 2.000 demônios, coincidentemente o tamanho da manada de porcos que ele tinha. Agora vamos pensar na fazenda desse cara, 2.000 porcos. Se ele tivesse 500 matrizes, quantos porcos ele poderia ter no próximo ano? Quantos leitões uma matriz dá por ano? Ela pode dar até 2 crias por ano, numa média aí por baixo de 7 porcos por matriz. Faça as contas, qual era a possibilidade do próximo ano dessa empresa? Faça uma progressão dos próximos 5 anos dessa empresa. Eu tenho certeza que os filhos, a mulher já estavam todo mundo gastando por conta. Vamos comprar uma casa nova, vamos comprar carro novo, todo mundo já está se preparando, não é verdade? Porque você já está pensando no que vai vir. Todo mundo ali. Só que o que aquele homem não entendia, e eu quero lhe chamar a atenção, porque isso se repete todos os dias. O que aquele homem não entendia é que o destino da empresa dele estava sendo decidido numa conversa entre Jesus e 2.000 demônios. Eu vou repetir: o destino da empresa dele estava sendo decidido entre uma conversa entre Jesus e 2.000 demônios, lá no reino do Espírito. Porque os demônios falaram: Senhor, não manda a gente sair desse território. Os demônios são territoriais. E eles disseram: tem uma manada de porcos ali, manda a gente para lá. Uma manada de porcos. Jesus poderia ter falado: não, vamos embora. Porque lá em Jó, quando o diabo vem conversar com o Senhor, e Deus diz: você viu a vida de Jó? Aí o diabo diz: sim. Você botou uma cerca de proteção ao redor dele, que ninguém passa, ninguém pode tocar nele. Ninguém toca no Jó. Está tudo guardado, está tudo protegido. Quando a cerca de Deus está fechada, ninguém toca na nossa vida. Aleluia. Eu vou repetir: quando a cerca de Deus está fechada e o cadeado colocado, e sabe como chama esse cadeado? Fidelidade, obediência. Ninguém pode entrar. Amém. Mas se está aberto, o próprio Senhor vai escancarar e dizer: pode entrar. Porque Jesus disse: pode ir. Em um dia, aquela
empresa faliu. Todos os porcos caíram endemoniados dentro da Baía de Gadara. O que eu quero dizer para você? 2008 a gente viu falar de bancos que emprestavam para nações que quebraram um dia, instituições poderosas, pessoas como Eike Batista, que era um dos homens mais ricos do mundo, e hoje está ali quase beirando a miséria. Você pergunta, como que alguém pode? Pois é, queridos, porque quando esses demônios eles querem entrar e eles não têm ninguém que impeça, eles entram para destruir tudo. Eles são devoradores, eles são destruidores. Quantas vezes você recebe o seu salário, você faz a conta certinho, você diz, não, esse mês vai dar para fazer isso. Quando termina o mês, você não pagou as contas e ainda está devendo quase o mesmo tanto. Você diz, que milagre foi esse? Que coisa doida foi essa? Eles entraram. Apóstolo, mas eu sou crente. É crente, mas não tem aliança. Aquele fazendeiro era filho de Abraão, mas não tinha aliança. O que conta é a aliança. É a aliança que a gente traz. Guardem isso, Deus. É a aliança. Isso não é ameaça. Isso é direção. É o Senhor nos ensinando. Ele está dizendo, olha, vocês vão entrar agora na terra da promessa. Então que vocês possam fazer tudo quanto está escrito nesse livro. E vocês serão felizes, felizes no campo, felizes na cidade, felizes ao entrar, felizes ao sair, felizes a maçadeira, felizes tudo que as mãos de vocês tocarem. Ele está colocando isso para nós. Ele diz, escolha uma vida. Escolha uma vida. Escolha andar em fé. Quando Deus disse para Gideão, derruba o altar da casa do teu pai, mata o segundo boi dele, derruba o poço de Aserá, ele está dizendo, quebra a aliança com as trevas e faz aliança comigo. Estão entendendo isso? Faz aliança comigo. Olhe para mim. O fazendeiro de Gadara perdeu tudo. Perdeu todas as coisas, porque ele não tinha aliança. Quando nós entendemos o que significa a primícia e o dízimo nas nossas vidas, porque eles são sinais de aliança e de honra. Eles são sinais de aliança e de honra nas nossas vidas. Nós entramos na fidelidade com Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão assim na sua cabeça e diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a minha mente, Senhor. Abre a minha mente, Senhor. Para que eu possa receber no meu espírito a revelação. A revelação. Para que eu possa realmente entender a vontade de Deus para mim. E chegando ao final dessa ministração, eu falei para vocês que nós voltaríamos de novo à ministração de remissão, porque nós vamos fazer hoje uma oferta de remissão. Como você vai fazer? Você vai receber hoje um envelope, e nesse envelope você vai colocar o seu nome, vai colocar bem grande, oferta de remissão, a data de hoje. E você vai para a sua casa hoje à noite, e você vai pedir ao Senhor, Senhor, o que me custa? O que é uma oferta que me custa, que o Senhor quer que eu traga no teu altar, como remissão para começar um tempo novo? Eu quero pedir que todos os jovens também levem um envelope para sua casa, todos aqui, e você hoje vai orar, e amanhã, no final da nossa reunião, você vai trazer essa oferta.
lá atrás, querida. E você vai trazer esse envelope. E você vai falar para Deus: Deus, eu quero começar um tempo novo. Eu quero entrar nesse tempo novo contigo, Deus. Senhor, eu quero poder, ó Pai, eu quero poder de novo, Senhor, ver a bênção do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios. Eu quero ver, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de aliança, e eu quero restaurar a minha aliança contigo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, os céus sobre nossa cabeça são céus extremamente reativos. Eu posso sentir a Tua glória, a Tua presença aqui nesse lugar de uma forma poderosa, Senhor. Os Teus anjos já estão aqui ao redor, Pai. Que liberdade para ministrar nesta noite esse tema. Porque eu sei, Pai, que nesse novo ciclo de novos começos, eu vou chegar aqui nesse lugar e eu vou ouvir testemunhos tremendos aqui nesse lugar, Pai. Eu quero declarar a bênção do eterno sobre a vida de vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus céus abertos sobre este lugar. E eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de nós podermos entrar nesta aliança. Eu abençoo a sua vida, e eu amarro nesse momento toda ação maligna de Mamon na sua vida. Eu declaro que Faraó não tem força mais para lhe deter, porque o Deus libertador já lhe chamou para entrar nessa aliança com Ele do sacrifício, e nada vai lhe deter nesse novo tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Rogério. Amém, queridos. Eu dei uma oferta durante a palavra. Eu sei que foi pedido a oferta especial para amanhã, para nós terminarmos o nosso seminário. Mas se você tiver uma oferta para entregar hoje, entregue também. A de amanhã tem um destino, tem uma palavra que você vai colocar nela. Tem a segunda parte? Um destino para essa sua oferta. Mas eu tenho aprendido com esses homens de Deus, e tenho aprendido com esses homens que Deus tem colocado na minha vida. Quando a gente recebe uma palavra, a gente sela ela nos céus. E eu quero que a oferta de hoje estrague a palavra de hoje, e a palavra de amanhã vai ser selada com o nome e o destino da tua oferta. Amém. No nome de Jesus. Eu quero, para terminar, cadê o Rui? O Rui foi embora. Eu quero dizer que tem, no último seminário que nós tivemos aqui, uma pessoa disse para mim assim: apóstolo, tudo que eu tenho na minha conta são R$2.000. Isso aqui eu quero que é para chocar os incrédulos. Os incrédulos vão ser chocados. E a pessoa disse assim para mim: apóstolo, tudo que eu tenho na minha conta são R$2.000. E nós queremos ofertar na sua vida e na vida da apóstola. Eu lembro. Na hora que a pessoa veio me entregar para mim, apóstolo, os R$2.000, a gente quase falou assim: não, você não precisa. Só que a minha dó ia matar a semente dela. E aí eu fui chocado, aí eu fui confrontado com a palavra que o apóstolo Alan trouxe do outro seminário. E aí eu peguei a semente, eu e a apóstolo. E a pessoa disse assim para mim, para a apóstola: não é para a igreja, é para o senhor. Mal ela sabia que era exatamente o que faltava para eu pagar todas as contas da minha casa. Recentemente, nós estávamos num lugar e a gente sabia que aquela oferta era, para aquela família, era muito alta.
E a família disse assim: apóstolo, tudo que nós temos é isso aqui, nós queremos dar mais. E quando nós abrimos, faltavam R$1.000 para pagar as minhas contas, e naquele envelope tinha R$1.000. Eu quero dizer para você que Deus nos supre nesse lugar. E quando nós convidamos o apóstolo Alain, eu e o pastor Sérgio ficamos assim: Deus, como é que nós vamos fazer isso? Porque uma semana depois do apóstolo Avilés, mas nós vamos fazer, nós não vamos cancelar. E eu estava preocupado, eu dizia: Senhor, quantas pessoas? E Deus disse assim para mim: apóstolo, eu vou trazer os que eu quero para esse tempo, para essa palavra. Isso aqui entrou no meu coração. E eu quero dizer que você que está aqui hoje, você vai aprender que todos os domingos que nós pregarmos a partir de agora nessa igreja, você vai entregar teu dízimo, tua oferta e tua primícia. Mas durante a palavra, vocês que estão aqui, vocês vão aprender a selar com uma oferta a palavra de Deus durante o culto. E os outros não vão entender, mas eles vão compreender. Depois eles vão entender, porque toda a igreja vai aprender. Isso vai desatar nossa igreja. E eu tenho visto isso por onde eu tenho passado com esses homens de Deus. Vocês estão aqui, talvez os mais improváveis nas finanças dessa igreja. Os mais improváveis. Claudiana está por enquanto sem emprego, mas veio aqui aprender uma palavra de Deus para desatar a vida financeira dela. E quem não crê verá a glória de Deus. E eu quero terminar dizendo: o apóstolo Alain me inspira, queridos. Quando eu fui para ele com Israel, esse homem me fazia chorar a cada lugar que ele passava, porque ele dá uma revelação em Israel impressionante. E olha só, quando ele pregava, ministrava aqui, ele falou que a arca de Obed-Edom, Obed-Edom foi o que levou a arca para casa. Eu não me lembro de nenhum momento, nenhum outro momento da história, a arca ir para a casa de um civil. Ele é o único civil na história que teve o próprio Deus morando dentro da casa dele. Depois só reis, sacerdotes, mas ele não era comum. Eu quero dizer para você que a gente pode levar ela para dentro da nossa casa e trazer a glória de Deus para dentro do nosso Glória a lar. Deus. É só levar. Ela está aí. Fique em pé. Ele disse: cadê o Rui? Vem cá, Rui. Ora para nós terminarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode cantar aí. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque mesmo na infidelidade, Pai, o Senhor permanece fiel, Pai. E nós queremos te agradecer, Pai, pelo ensinamento, Pai, que temos tido, Pai, na noite de ontem, nessa tarde de hoje, Senhor. Nós queremos apresentar a Ti, Pai, nosso coração quebrantado, contrito, Pai, e aberto, Pai, para essa palavra que foi ministrada pelo apóstolo Alain. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, honra e glória, Pai, movendo os nossos corações, Pai, e fazendo com que caminhemos, Pai, em fé, em fidelidade, trazendo a honra, Pai, para dentro da Tua casa, Pai, trazendo a honra, Pai, para com os nossos sacerdotes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar a Ti, Pai, os nossos corações, Pai, e queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder sobre nossas vidas, Pai, mudando, Pai, todas as situações, Pai, que possam estar, Pai, assim, indefinidas, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, Pai, o Senhor sabe, Pai, do nosso agir, Pai. Por isso, Pai, muda nossos corações, Pai, leva-nos, Pai, a ter um verdadeiro compromisso com a Tua casa e com os sacerdotes, Pai.
em nome de Jesus, Pai. E desde já, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. E que a partir de agora, Pai, o Senhor possa estar nos levando, Pai, em paz, Pai. E amanhã, Pai, o Senhor possa estar nos trazendo, Pai, em segurança para este local, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.